Então, bom dia, bom dia. Quem não tem bom dia? Romanos 16, hoje é o último capítulo, como disse. Vamos embora. Saudações pessoais. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é a diaconisa da Igreja de Quem Creia. Eu acho linda essa carta de recomendação, né? Eu acho lindo quando alguém nos recomenda. Eu acho lindo quando você vem acompanhada de uma carta de recomendação. E a pergunta é: se alguém fosse te recomendar hoje, o que diria a seu respeito? Né? Se alguém fosse dizer, olha, eu recomendo a fulana, por quê? Né? O que diriam a seu respeito? A gente precisa ter esse cuidado. O que a minha vida prega? Porque eu prego muito mais quando eu estou em silêncio do que quando eu estou no altar. Não prego quando eu estou no altar apenas, né? Quando eu estou no altar, é apenas uma extensão do que eu já prego fora do altar. Na verdade, a pregação, ela vem contínua, a mais linda pregação é a minha própria vida. Então, a irmã Febe, ela tinha uma carta de recomendação, e o apóstolo Paulo estava recomendando ela. É tão bom quando alguém, e fulano, não, olha, eu recomendo fulano é uma benção. Olha, fulano é uma pessoa que é referência. Olha, fulano é estável. Fulano é uma pessoa ungida, abençoada, né? O que estão falando? Te recomendariam? O que diriam sobre a forma como você tem conduzido o seu evangelho, o evangelho que você carrega? E aí eles dizem: recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e ela também tem ajudado a mim. Então, qual é a característica da irmã Febe, né? Se a gente fosse dizer quem é a irmã Febe? A irmã Febe é uma serva. A irmã Febe é alguém que está servindo alguém que é ministro da palavra, um apóstolo. Ela está cuidando de alguém que está cuidando do reino. A irmã Febe, ela cuida de todos, todo mundo cuida, ela cuida dela, pois tem ajudado muita gente. Inclusive, ela ajuda a mim. Então, vocês vão receber ela aí, ó, eu quero que vocês deem ela toda a ajuda que ela precisar. Ou seja, a gente vai retribuir todo o bem que a irmã Febe está fazendo para nós. E eu acredito que é isso. A vida ela é feita de retribuições. A vida, né? Eu fico muito, muito, muito honrada, porque eu compreendo que todo o bem que eu faço, eu recebo de volta. Pode não ser pela mesma pessoa. E eu quero que você guarde isso, porque às vezes a gente faz bem e alguém nos devolve mal. Às vezes você dá o melhor, alguém te devolve o pior. E aí você fala assim, não valeu a pena. Valeu sim, porque diante do Senhor e no altar do Senhor, você não está fazendo bem a essa pessoa. A Bíblia não diz tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. A Bíblia não diz que quer comer, que beber, faça para a glória de Deus. Então, quando eu faço bem a alguém, eu não estou fazendo bem, em última instância, a esse alguém, mas aquele a quem aquele alguém pertence. A Deus que me mandou fazer o bem. E aí Deus, ele computa lá essa boa ação. E ele não fica devendo nada a ninguém. Ele diz, não se engane, de Deus não zomba, não se engane. O que você semear, você vai plantar. Então, se você fez bem, não preocupe que a seu tempo bem, todo bem que você fizer, vai voltar a 100 por um. Em boa medida, a recalcada, sacudida e transbordante. Então, continue fazendo bem. Perceba, de repente, veja o que é que diz. Febe ajudou muita gente. De repente, essa muita gente que ela ajudou, poucos retribuíram a ela. Mas o apóstolo Paulo agora está recomendando ela com força a toda a igreja. Olha, quando estiverem com ela, eu quero que vocês deem tudo que ela precisa. A irmã Febe está sendo recompensada pela postura de serva que ela tem. Então, vale a pena ser fiel. Amém, gente? Vale a pena cuidar dos outros, vale a pena ser servo, vale a pena ter um evangelho que as pessoas possam te recomendar e falar bem de você. O que diriam? Olha, fulana é uma santa mulher de Deus, fulana é íntegra, fulana é estável, fulana é constante, abundante, olha, fulana é uma bênção, né? O que diriam a seu e a meu respeito? Mando saudações
à Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eu acho também fantástico essa característica de Paulo. Paulo era alguém que não trabalhava sozinho, ele deixava isso claro em todas as suas cartas paulinas, né? O apóstolo Paulo ele implantou muitas igrejas, ele fez um ministério assim extraordinário. E aí você pergunta qual foi o segredo do Paulo? Paulo não andava sozinho. Paulo tinha companheiros no serviço de Jesus. E é tão importante quando alguém percebe que não pode andar sozinho, que ele precisa da igreja, que ele precisa do reino, que ele precisa estar com pessoas, que ele precisa estar sob coberturas, que ele precisa estar conectado, aliançado, né? Quando alguém acredita que pode andar só, não está sendo conduzido por Deus, não está. Aí você vai perguntar por quê? Porque é a primeira vez na criação que o Deus declarou não é bom que esteja, não é bom alguma coisa, foi estar só, não é? Quando Deus viu ali o homem sozinho, ele já gritou ali mesmo no Éden, não é bom que isso aconteça, o homem não pode andar só, o homem precisa andar em companhia. Aliás, a Bíblia diz, não importa que sejam dois, porque se um cai, o outro levanta. Nós precisamos estar em reino, nós precisamos estar juntos como noiva, como igreja. Então, eu conheci ao longo do meu ministério algumas pessoas que diziam, eu tenho um ministério, eu preciso de igreja para cumprir o meu ministério, preciso de pastor para cumprir o ministério, eu vivo meu ministério sozinho, né? E essas pessoas levantavam e faziam reuniões nas próprias casas, todas elas enfraqueceram e pararam, não permaneceram. Vocês estão compreendendo? Porque quando você não compreende o valor de ser igreja, não compreende o valor de cobertura, não compreende o valor do que é estar numa comunhão, numa comunidade, servindo juntos em prol de um bem comum, que é o reino de Deus, isso vai dar muito errado para você. Então, olha o que ele está dizendo, eu tenho companheiros, eu estou saudando, eu estou dizendo a paz do Senhor, irmã Priscila, a paz do Senhor, irmão Áquila, porque vocês são meus companheiros, vocês estão do meu lado, né? Vocês estão caminhando comigo, e tudo aquilo que eu estou fazendo porque tem gente cuidando de mim. Perceba, Febe cuida de mim. Perceba, Priscila e Áquila são meus companheiros. Então, ele está dizendo o quê? Isso fala de unidade da noiva, isso fala de unidade da igreja. Como é bom quando uma igreja consegue andar junta. Como é bom quando a igreja consegue caminhar com esses passos ajustados e alinhados. Não é? Como é bom quando a igreja do Senhor consegue viver assim. Agora, olha que recomendação. Olha que recomendação. Eles arriscaram a vida por mim. Gente, que coisa mais linda para se dizer, não é? Como uma recomendação, na carta de recomendação. Eles não apenas são meus companheiros, eles não são companheiros, porque algumas pessoas, existem dois tipos de companheiro, né? O que vai contigo até a segunda página, né? Tem uma metáfora muito conhecida que eu gosto muito, que fala que no café da manhã dos Estados Unidos tem dois grandes produtos, os ovos e o bacon, né? Mas a entrega dos ovos e do bacon é diferente, porque a galinha ela põe o ovo. Agora, o bacon, para você comer o bacon, o porco teve que dar a vida, né? E existem dois tipos de companheiro. Existe o que dá o ovo e existe o que é o bacon, aquele que dá a vida para que aquilo que é o projeto final se cumpra, né? O Bacon perguntou o que temos para hoje, qual é o grande propósito dessa manhã? E alguém diz, o porco, né? E ele falou, olha, temos que fazer um café da manhã. O porco disse, eu dou a vida pelo propósito. E a galinha falou, eu ponho os ovos, né? Não me manda, eu ponho os ovos. E nós temos pessoas que dão a vida em detrimento do crescimento do reino, pessoas que são bacon, e nós temos pessoas que até dão alguma coisa, mas dão ovos, não se envolvem 100%, não se envolvem na plenitude, não estão cheias muitas vezes de si mesmas. Ah, não tenho tempo, ah, não é isso, ah, não corrobora, ah, né? E elas acabam não se dando na sua plenitude. Mas é lindo quando a gente vê uma Priscila e uma Áquila, que é bacon, né? Dizendo, olha, eles arriscaram a vida, eles se colocaram, né,
ali sob um perigo para me ajudar, para que o reino não parasse, porque quando eles estavam ajudando Paulo, eles, na verdade, estavam ajudando o avanço do reino. Ao ajudar Paulo, impulsionando o reino de Deus. Eles estavam impulsionando o avanço do evangelho de Jesus. E ele disse: eu sou muito agradecido. E é tão bom quando a gente é grato, né? Existem algumas pessoas que têm essa marca horrorosa, que é a ingratidão. Como é feio quando as pessoas são ingratas, né? E o apóstolo Paulo, ele tem essa virtude, entre muitas virtudes do apóstolo Paulo, ele era grato, ele sabia ser agradecido, ele sabia reconhecer o que as pessoas faziam por ele. E é tão bom quando você aprende a reconhecer aquilo todo bem que fazem para você, um copo com água que te dão. Como é bom quando você reconhece isso e diz: olha, eu sou grato a Deus, porque eu tenho uma Febe que cuida de mim, porque eu tenho uma Priscila e Áquila, que são meus companheiros, e não são qualquer tipo de companheiro, eles são companheiros que dão a vida pelo avanço do reino, são os companheiros, eles são incríveis, que companheiros bons que eu tenho. Vocês entendem? Isso é unidade. Eu amo essas despedidas de Paulo, porque elas revelam quem é a igreja daquele momento. Nós somos uma igreja apostólica, nós temos uma visão apostólica, e tudo que remete a essa primeira igreja, a igreja apostólica, nós temos que nos espelhar, temos que nos inspirar e temos que nos espelhar. Então, nós precisamos, na igreja de hoje, dessas marcas da igreja, não é? Da igreja, da primeira igreja, a igreja apostólica, que é essa igreja aí, uma igreja que todo mundo ajuda, uma igreja que a gente arrisca a vida pelo evangelho, uma igreja que é grata, onde as pessoas são gratos, onde as pessoas não têm problema em reconhecer aquilo que estão vivendo. E eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Então, Priscila e Áquila, gente, eles eram pastores, né, de uma igreja. E aí algumas pessoas vão dizer assim: "Ah, não tem base bíblica", né? Para que a mulher, né, esteja na liderança aqui, ó, uma boa base bíblica. Não é a única, mas é uma boa, né, base bíblica. Veja que mando saudações a Priscila e depois ao marido dela, Áquila. Veja que ele menciona primeiro a esposa. E isso significa que a Priscila não era apenas alguém ali que estava em silêncio, Priscila estava atuante, a Priscila era alguém que desenvolvia ministério de forma forte, né, com o seu marido. E ele diz também: e a igreja que se reúne na casa deles, Priscila e Áquila. Então, eles eram um casal de pastores. Em algum momento você vai ver se inverter. Áquila, ele vai chamar primeiro Áquila e depois ele vai chamar a Priscila. Mas a Priscila está ao lado do Áquila. São dois casais de pastores trabalhando juntos. Então, sim, nós temos base bíblica para mulheres estarem trabalhando com seus maridos no serviço pastoral. Tá bom? Algumas pessoas me perguntam, outro dia alguém me mandou uma mensagem, um áudio sobre isso, pastora, temos base bíblica? Temos sim, tá bom? Vamos continuar? Saudações ao meu querido irmão Epeneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Olha o que ele está falando. Eu quero também o Epeneto. Seria legal se você anotasse esses nomes, porque em algum momento alguns deles vão aparecer. Então, vou até voltar. Ó, anota aí a FEB e coloca qual era a característica da FEB. A FEB era alguém que ajudava todas as pessoas, muitas pessoas, e ela também ajudava o Paulo, então ela era alguém que cobria o Paulo. Anota aí a Priscila e o Áquila, que eram companheiros do Paulo, e qual era a marca? Arriscavam a vida pelo avanço do Evangelho de Jesus. Uau, que lindo, né, gente? Que mais? O Epeneto. Anotem aí, Epeneto. Ele foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Ou seja, ele foi o primeiro cristão. Ou seja, o Epeneto, ele foi a primícia do evangelho na Ásia. Olha, eu quero mandar um abraço. Agora, sabe qual é a marca principal do Epeneto para mim? Constância. Ele, sem dúvida, era constante.
Ele foi o primeiro, mas ele ainda estava ali, sim ou não? Hã? Estava, não é? Então ele está dizendo assim: olha, ele foi o primeiro. E ele está ali mandando uma carta dizendo assim: eu quero saudar ele. Ou seja, ele ainda está ali. Não adianta você ser só o primeiro. Como disse o apóstolo Paulo, o que, que adianta eu ganhar o mundo todo e acabar perdendo a minha alma, né? Então o Epeneto ele podia ter sido o primeiro, podia ter ganhado todo mundo e no final se perder. Mas é tão lindo quando o Epeneto, quando ele fala assim: olha, saudações ao Epeneto. Saudações ao Epeneto, porque o Epeneto se converteu lá, ele foi um dos primeiros. E algo extraordinário está acontecendo. O que, que é? Que é nesse bom caminho. Ele não se afastou do bom caminho. Ele foi o primeiro e continua. Então, se você perguntar qual é a marca do Epeneto, constância. Qual é a marca do Epeneto? Ele não é instável. Ele era alguém que tinha uma passada tranquila no Senhor. E aí ele vai continuar. Saudações a Maria que tem trabalhado muito por vocês. Olha que linda a irmã Maria, né? A irmã Maria, ela trabalha muito por amor à igreja. Olha, trabalhou muito. E o apóstolo Paulo está honrando a irmã Maria. Olha aí, olha que time que o apóstolo Paulo tem. Eu vou dizer uma coisa para vocês: com um time desse, tem que ganhar o mundo mesmo, não tem não? Tem que implantar muita igreja, porque é um time bom. O Epeneto ali foi o primeiro da Ásia e está lá, é constante. Priscila e Áquila dão a vida, né? A irmã Febe me ajudou, ajuda muita gente. A irmã Maria trabalha muito. Meu Deus, que coisa boa! É quando você pode escrever uma carta para a sua igreja, né? Se alguém fosse escrever uma carta para a sua igreja, o que diria de você como um componente dela? Alguém diria saudações para fulana, porque ela tem trabalhado muito, saudações porque ela tem servido com fidelidade, com idoneidade o reino de Deus, saudações porque tem dado a vida e tem arriscado a vida para que o avanço do reino aconteça. Saudações, porque ele foi o primeiro, né? Na nossa igreja nós temos o primeiro, e ele está até hoje, né? Se eu fosse fazer saudações, que é o presbítero Israel, eu diria saudações ao presbítero Israel, que foi o primeiro a se converter na igreja apostólica relevante. E converter não, porque ele já era crente, mas foi o primeiro a chegar. Ele estava apenas desigrejado, né? Como dizem por aí, alguns anos desigrejado. Então, saudações ao irmão presbítero Israel, que iniciou conosco a Igreja Apostólica Relevante, 5 anos depois ainda está servindo muito, apaixonadíssimo, imerso pelo reino de Deus. Às vezes tendo que vir de longe para poder servir a gente aqui. Vocês estão compreendendo? Então é isso, é como se fosse uma carta mesmo de recomendação. Saudações a essa igreja, e ele vai começar a evidenciar aquilo que é lindo, né? Então, é isso, é as pessoas olharem para vocês e, olha, saudações, porque você começou algo e você está terminando algo. Você é constante, você é firme, você é incrível, você é alguém que se deixa levar pela condição do Espírito de Deus. Saudações a Andrônico, e a irmã Júnia, né? Os nomes que são interessantes, né, gente? Se alguém estiver procurando nome para filho aí, ó, tem Andrônico, tá? Para meninos, e para meninas a gente indica Júnia. Ai, meu Deus do céu, desculpa, gente. E ele vai dizer: são meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Tá vendo aqui, ó, Ministério Apostólico também com a Júnia. Então, às vezes a gente não percebe, mas muitas mulheres, a Febe, a Maria, a irmã Júnia, a Priscila, aí alguém vai dizer: não pode mulher ser linda. Eu falo: poxa vida, né? O apóstolo Paulo tinha uma pancada de mulher ser linda. Mas tá bom, a gente finge que tá tudo certo, né? Então a gente precisa entender que as mulheres sempre foram ativas no reino. Eu não estou levantando aqui uma bandeira longe de mim, se tem um trem que eu não sou, é feminista.
mas porque muitas pessoas me perguntam isso, tá? Muitas pessoas me perguntam. Recentemente me perguntaram isso. Então, olha o que ele está falando. Saudações Andrônico e Irmã Júnia, meus patrícios. Por quê? Eles são apóstolos bem conhecidos. Olha, eles são famosos, eles têm uma vida aí que todo mundo conhece. E eles, na verdade, começaram antes de mim. Olha o que ele está dizendo. Tem alguém aí que se manteve, de novo, constância. Se tem uma marca que a Andrônica e a Irmã Júnia tem, é a constância, até porque eles estavam com Paulo enfrentando prisões. Então, eles também têm a característica de Priscila e Áquila, que se arriscavam pelo evangelho, porque eles não são qualquer tipo de apóstolo. Andrônico e a irmã Júnia também pegaram prisão como Paulo por amor para a expansão do evangelho. Então, anota aí, Andrônico e Júnia, né? Eles serviam como apóstolos bem conhecidos e eles enfrentaram a prisão, né, pelo evangelho de Jesus. E eles, na verdade, tinham começado antes do Paulo e ainda se mantinham firmes no evangelho de Jesus. Gente, que time, né? Vamos combinar? Gente que enfrenta a cadeia, enfrenta a prisão pelo amor ao reino de Deus, pessoas que são capazes de enfrentar tudo para que o reino de Deus avance. Meu Deus, que coisa mais linda! É ou não é, gente? Que coisa mais linda. Vamos continuar? Saudações ao Ampliato. Ó, também indicamos esse aqui, ó, para quem vai ter filho. Tá? Anota aí, ó, Andrônico, Ampliato, Júnia, né? Todos são nomes lindos para você colocar aí nos seus próximos filhos, né? Ó, saudações ao Ampliato, meu querido irmão no Senhor. Então, se você falar assim, tá, e esse Ampliato, pastor, o que você destaca? Ele era um irmão. Ele era alguém que ele tinha como irmão. Ai, gente, é tão bom quando no ministério a gente acha um irmão. Não é? Alguém que é como irmão para nós. Alguém que a gente pode contar, a gente pode colocar o coração, a cabeça no colo, chorar. Também tem abraço, quando você está feliz e a pessoa abraça você, celebra com você, que chora com você, que sorri com você. Ai, tão bom. Quando a igreja do Senhor tem essa pessoa, tem essas pessoas, essas características de irmãos. Pessoas que não estão ali apenas para trabalhar, às vezes contra você, né? Tem gente que não tem a marca de ser irmão. Ao contrário, ficam ali querendo competir com o outro, né? Mas ele não, ele está dizendo, ele está servindo, ele é meu irmão. Ele é alguém que caminha ao meu lado. Essas pessoas estão ao meu lado. E aí ele continua, o Urbano, olha, também é um nome lindo, ó, Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo. O que ele é? Companheiro. E ao meu querido amigo Estaques. Veja que aqui o Ampliato, ele diz que é irmão, mas o Estaques, ele diz, ele é amigo. E por que isso é importante? Porque a Bíblia diz que em todo tempo a gente nasce um irmão. Em todo tempo temos um irmão, perdão, em todo tempo temos um amigo. É isso. Ainda não acordou o Teco, só tá o Tica acordado. Em todo tempo amo o amigo, mas é na angústia que nasce um irmão, né? Então, o Stax, ele é um amigo, o Ampliato, ele é um irmão, né? Que você possa encontrar amigos e irmãos dentro do reino, né? Pessoas que são mais que amigas, pessoas que são irmãs no reino de Deus, né? Pessoas que são como um irmão para você dentro do corpo de Cristo. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Gente, ai, que coisa mais linda. Olha, o Apeles, né? Quase aqui, ó, esse nome lindo, anota aí esse nome. Muitas provas da sua fé em Cristo. Você tem dado muitas provas da sua fé em Cristo? O seu evangelho é esse tipo de evangelho que manifesta, que dá provas que você tem fé, que você crê. As pessoas têm visto isso. Existem provas, porque o apóstolo Paulo vai dizer: olha, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas do poder de Deus.
mais ela vem carregada de poder. Mas a minha palavra, a minha pregação, ela tem poder de Deus. Esse é Apeles, um homem que não apenas falava, mas ele provava a sua fé, o que ele pregava, com provas da fé em Cristo Jesus. Que lindo, né? Que pregação o Apeles deixa aqui para gente. Saudações ao pessoal da família Deristóbulo, olha que nome, Aristóbulo. Aristóbulo, o que vocês acharam? Também é um nome aí, ó. Aristóbulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos do Senhor da família de Narciso. Saudações a Trifina e a Trifosa. Esse aqui é ótimo, não sei se elas eram gêmeas, né? Gente, eu já tô terrível. Mas vocês estão vendo como que eu leio a Bíblia? Quando eu vou ler, eu faço exatamente isso sozinha. Tem alguém que faz isso também? Que maldade, né? Mas eu faço essas coisas. Saudações a Trifina e Trifosa. Gente, se vocês tiverem gêmeos e forem meninas, pode colocar Trifina e Trifosa. Saudações a Trifena e Trifósia, as irmãs que trabalham no serviço do Senhor. E a minha querida irmã Pérside. Eu conheci uma Pérside, gente, lá em Portugal. Eu acho que a Aninha conhece ela, a Pérside, né? Que também tem trabalhado muito para o Senhor. Então, qual é a virtude da Pérside? Ela trabalha, mas não trabalha pouco, não. A Pérside, ela trabalha muito para o Senhor. Agora, também é muito lindo isso aqui, ó, ela trabalha muito para o Senhor. Porque tem gente que trabalha muito, mas não é para o Senhor, é para si mesmo. Você sabia disso? Você sabia disso? É. A Elaine está colocando aqui, nunca mais vou ler do mesmo jeito as saudações. Meu Deus. Conhece, né, Aninha? A Pérside é uma bênção. Ela está lá em Portugal. Eu acho que está em Portugal. Ou Portugal, ou aqui no, não sei se está aqui no Brasil. Então vamos lá. Ó, a Pérside, ela tem trabalhado muito, mas ela tem trabalhado muito para quem, gente? Para si mesma? Ó, não. A Pérside, ela trabalha muito para o Senhor. E eu estava dizendo o seguinte: tem muita gente que trabalha muito para si, só para dizer eu fiz. Já viu? Se eu não fizer, ninguém faz. Não trabalha para o Senhor. Aí diz, nessa igreja ninguém me reconhece. Não está fazendo para Deus, está fazendo para reconhecimento. Vocês estão compreendendo isso? Agora, a Pérside, ela trabalhava muito. Mas para quem ela trabalhava? Para o Senhor. Nós precisamos trabalhar muito, mas não visando honra, glória, reconhecimento, mas trabalhar para o Senhor. Amém? Tudo que você fizer, seja uma Pérside no ministério, seja uma Pérside, faça tudo para a glória do Senhor. Mando saudações a Rufo. Rufo, o que o Rufo faz? Ele é um trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor. Olha isso, como seria bom, né, se a gente pudesse dizer isso de todas as pessoas da igreja. Anota aí, o Rufo. Qual é a marca do Rufo? O Rufo se destaca. Congelou de novo, gente, descongelou. Né? O Rufo se destaca no serviço. Olha, já viu essas empresas que têm o destaque do mês? Não é? O destaque daquele que é mais fiel, que chegou na hora, que vendeu mais, que fez a coisa certa, que né, usou o uniforme bonitinho. Aí tem lá as categorias, né? Tem que preencher. E o Rufo era esse. O irmão, o destaque na palavra, o destaque na oração, o destaque na entrega. Ele foi destaque no serviço do Senhor. Que você possa ser assim, gente, que possam escrever isso a nosso respeito, que você seja um destaque. Amém, gente? Que você seja um destaque no seu serviço, que você possa se destacar, né? E a mãe dele, que sempre me tratou como um filho. Olha que mãe maravilhosa. E agora, hashtag, fica uma dica para as mães. Talvez o segredo do Rufo tenha sido essa
mãe. Ó, viu, mães, como é importante nós sermos essa mãe amorosa, porque tem uma marca aqui. A mãe do Rufo é amorosa, porque ela cuidou do Paulo não cuidou de qualquer jeito, cuidou como um filho. A mãe do Rufo cuida do Paulo como um filho. Que mãe que Rufo tem? E aí Rufo, com essa mãezona, ele se destaca no serviço do reino de Deus. Gente, olha aí um apelo às mães, né? O jeito como a gente cuida, o jeito como a gente se entrega, vai fazer com que os nossos filhos se destaquem ou não no serviço do reino de Deus, tá? Então, vai aí um hashtag fica a dica para você que é mãe e para você que um dia será mãe. Saudações aos irmãos Ansícrito, Flegonte, Hermes, Patrobras, Hermas e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com ele. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo estão mandando saudações a vocês. Olha o que ele está falando. Todas as igrejas de Cristo daquela época, o que ele está dizendo? Estamos unidos, como uma só igreja. Quando eu escrevo essa carta, eu não represento a mim mesmo. Quando eu escrevo essa carta, eu estou falando em nome de todas as igrejas de Cristo. Olha a unidade da noiva! Que coisa linda! Né? Como a gente precisa trabalhar isso como noiva, é ou não é, gente? Olha que lindo! Quando eu estou escrevendo essa carta, todas as igrejas de Cristo estão escrevendo comigo. Eu estou representando. Olha, todas as igrejas estão dizendo oi para Roma, estão saudando a igreja em Roma. Como seria bom se a gente pudesse ter essa unidade, desta visão tão apostólica que foi a primeira igreja, né? Nós precisamos ter essa característica. Uma igreja que não milita uma contra a outra, que não compete. Ao contrário, uma serve a outra, uma está ao lado da outra, uma milita com a outra, né? Como é bom quando a igreja está unida. Conselhos finais, né? Então, para acabar a carta, ele vai dar alguns conselhos. Vamos a eles? Vamos a esses conselhos? Meus irmãos, eu peço que vocês tomem cuidado com pessoas que provocam divisões. Cuidado com quem divide vocês da igreja. Cuidado com quem está tentando afastar vocês da visão de reino de Deus. Existe causando divisão. Né? Ao invés dela aproximar, conectar, ela colida, ela não deixa o reino de Deus avançar. Elas estão sempre disseminando, sabe? Com palavras carregadas de muita maldade. Elas estão sempre disseminando algo que é incoerente. Olha, cuidado. Eles estão falando, ó, cuidado com quem não está unindo. Cuidado com quem separa. Estão entendendo? Olha, cuidado, porque tem alguém que, ao invés de unir, está dividindo. E vocês precisam ter cuidado com pessoas que dividem, com pessoas que não unem. A Bíblia diz que quem não ajunta, espalha, e é verdade. Quem não está juntando, uma hora vai espalhar. Então, tenham cuidado, abram os olhos, se mantenham firmes como igreja, contra todas as pessoas que estão dividindo o que Deus está fazendo, ao invés de agregar, que atrapalham outros na fé. Gente, em nome de Jesus. Olha só, vamos fazer um paralelo? Olha o que ele está dizendo. Veja que quando ele começou essa saudação, essa despedida, ele veio dando nomes e dizendo, olha, parabéns, fulana, olha, mandei um abraço para ciclana, fulano é maravilhoso, ciclana é maravilhosa. E agora ele não dá nome, não, mas ele está falando com alguém aqui. Ele não está dando nome, não. Mas ele está dizendo, agora vem, ao invés dele falar assim, pronto, agora vem a carta de que eu não recomendo, né? Então, ele começa dizendo, esses eu recomendo, e agora está dizendo, eu não recomendo gente que divide. Olha isso, eu não recomendo. Então, eu quero que vocês tenham cuidado, porque eu não recomendo. Pessoas que estão dentro da igreja, e ele não está escrevendo isso que não tem.
Ele está escrevendo é porque tem, senão ele não mandaria ter cuidado. Como é que eu vou você mandar você ter cuidado se não tem por que você ter cuidado? Se ele está falando é porque tem alguém ali, sim, não é? Então ele está dizendo, ó, cuidado, porque não tem só gente boa aí, não. E a Bíblia diz que importa que o joio cresça junto com o trigo, né? Então, perceba o que ele está dizendo, cuidado com o joio. E quem é joio? Ele começou falando do trigo, né? Ele começou dando saudação falando de trigo, mas agora ele está falando de joio. Ó, cuidado com o joio. Quem é joio? É quem provoca divisão. Isso é joio. Que mais? Que atrapalham os outros na fé. Gente que atrapalha. Ao invés de ajudar a pessoa a crescer no reino, fica lá atrapalhando. Cuidado, isso é joio, isso não é trigo. Os outros na fé que vão contra o ensinamento que estão recebendo, que vocês receberam. Então, cuidado. Olha o que ele está dizendo, cuidado. Vigie isso é joio. Tá, vou repetir então, Marcinho, não tinha visto, tinha gravado. Então, ele está dizendo, cuidado com o joio, né? Cuidado com o joio. Quem é o joio? Então, ele começa fazendo uma carta de recomendação a trigo. Tudo isso que eu falei até aqui era trigo. Isso, Ana, exatamente. Estão ali só para causar intriga e inimizade. São joio. São joio. E ele está dizendo, cuidado com joio. Quem é joio? Joio é quem provoca divisão. Joio é quem atrapalha pessoas de crescerem na fé, de avançarem na fé. Joio é quem vai contra aquilo que é ensinado, que está na palavra. E ele vai contra. E ele fala mal daquilo que está sendo ensinado. Isso é joio. Isso não é trigo, não, gente. Cuidado com joio. E aí ele dá uma recomendação: afastem-se. Pode afastar, fica longe de pessoas assim. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Fiquem longe, se afastem, fuja de pessoas que provocam divisões na igreja. Fujam, fiquem longe de pessoas que estão atrapalhando outros a crescer na fé. Fujam, fiquem longe de quem está indo contra aquilo que é ensinado, que é a palavra de Deus. Afastem-se dessas pessoas. Porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo. Não estão servindo a Cristo. Gente, que horror! Não é? Ele está falando tão lindo, você está ali emocionado, ele está falando de trigo. Daqui a pouco ele diz, mas cuidado, tem joio. Cuidado. Aqui ele não está dando nomes, ele não está dizendo quem é. Mas ele está dizendo, tem sim. Tem sim, tem joio aí, cuidado com o joio. Né? Eles não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas eles servem a si mesmos. Eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que é assim, que tem um evangelho que serve a si mesmo, as suas próprias vontades. Tem gente que está cheio de si mesmo, que é um evangelho para si mesmo, prega um evangelho para si mesmo. Eles querem viver, mas eu não acho, cheio de não achos. Eu não acho que é isso. Eu não acho, ele está cheio de não achos. É só o que ele, né? É só o que ele quer. Afasta dele, cuidado, fica longe, corre, não fica perto, porque as más companhias corrompem bons costumes, viu, gente? As más companhias corrompem bons costumes. Por meio da conversa macia, olha, é uma conversa macia. Não é uma conversa que você vai detectar logo que tem alguma coisa errada. Não é. É uma conversa macia. Ela chega, né? Às vezes, até em nome de Deus. São pessoas que chegam até em nome de Deus. Muito, a Bíblia fala de pessoas que têm aparência de piedade. Olha isso, cuidado, viu, gente? Com pessoas que têm aparência de piedade, mas não são piedosas. Têm aparência, mas não são. A conversa é macia, há ali toda uma bajulação. Eu te amo, eu estou falando isso porque eu amo você, porque eu me importo, né? Ali cheia de bajulação. O que essas pessoas fazem? Elas enganam o coração de pessoas simples, pessoas que são lindas, pessoas que são frágeis. Normalmente,
essas pessoas trabalham com pessoas fracas emocionalmente, espiritualmente. Cuidado. O que o apóstolo Paulo está falando é fácil, fique longe. Tenha cuidado com quem não trabalha para o avanço do reino, mas trabalha contra o reino. Tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Tenha cuidado com gente que não trabalha para a unidade, para o avanço do reino. Tenha cuidado com quem está tentando dividir a noiva. Tenha cuidado com quem vai contra o ensinamento. Tenha cuidado, porque eles estão servindo a si mesmos, eles não estão servindo a Cristo. Né? Eles vão ali com palavras mansas, eles vão ali bajulando, tentando envolver pessoas que são simples, pessoas que são cruas, pessoas que são, né? E essas pessoas não percebem, mas estão se afastando da noiva do Senhor Jesus. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Eu quero que vocês sejam sábios. Sejam sábios, não sejam tolos a respeito do que é bom. E não tem nada a ver com o que é mal, né? E Deus, a nossa fonte de paz. Olha o que Deus é, uma fonte de paz. Então, cuidado, né? Como eu disse ontem, Deus é uma fonte de paz. Então, se você não está em paz, você tem alguma coisa, algum problema, é porque você não está em Deus, você está em si mesmo, né? O joio, ele não tem paz, e ele não deixa ninguém ter paz. Por que o joio não tem paz? Porque o joio não está em Deus. O joio está nele. O joio está cheio dele. Ele está cheio dele. E por isso ele não tem paz. E também não deixa ninguém ter paz. Agora, quem está em Deus tem paz. Porque Deus é a fonte da paz. Logo ele virá e esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Olha, ele está lá com Timóteo. Daqui a pouco a gente vai chegar em Timóteo, vocês vão ver Timóteo, esse companheiro de trabalho. Lúcio, Jazão, Sosípatro, meus patrícios judeus também estão mandando saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, que Paulo ditou para mim, estou mandando saudações para vocês. Olha que Tércio, qual era o dom de Tércio? Servir, ele estava servindo com a escrita, o apóstolo Paulo, ele servia escrevendo. E por que ele ditava, né? O nome disso é amanuense, né? Era comum na igreja ter amanuense. Então, o apóstolo, ele falava e alguém escrevia. Alguns historiadores vão dizer que é porque Paulo tinha um problema nas vistas, que, inclusive, o espinho na carne de Paulo seria esse. Alguns historiadores vão dizer isso, que foi desde quando ele ficou 3 dias sem vista. Quando voltou, diz que ficou uma marca ali, né? E, por isso, ele não escrevia. Alguns historiadores vão dizer isso. E aí, quem escreveu Romanos foi Tércio, mas ele não escreveu por ele. O Paulo foi ditando, né? E ele foi escrevendo. Então, ele foi um secretário ali, ele secretariou Paulo. Tércio apenas secretariou Paulo. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Algumas vezes, a gente vai ver isso, quando entrar nas cartas paulinas, o Paulo pegava a caneta da mão do amanuense. Ó, isso eu escrevo com a minha própria mão, porque não era como ele escrever, ele tinha secretário, eu tinha amanuense, mas algumas coisas ele vai escrever com a própria mão. Vocês vão ver isso quando a gente for para as cartas paulinas. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne. Então, veja que o Gaio abriu a casa para a igreja se reunir, né? Manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, o nosso irmão Quarto também manda saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Amém. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé. Gente, não basta estar firme na fé. O Senhor, Ele tem que conservar vocês nesse bom caminho. De acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. E de acordo também com a verdade secreta, que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora, por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam ao Deus único, sábio, seja dada a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. E aqui ele termina Romanos, esse livro tão lindo.
que foi Romanos. Que coisa boa, né? Foi o livro de Romanos, gente. Ai, como foi bom estudar Romanos com vocês. Vocês gostaram? Depois me manda aqui no meu privado o que foi para você estudar Romanos. Me deixem saber. Comenta lá no YouTube. Eu mando para vocês o link do YouTube. Coloca aqui embaixo nos comentários no YouTube o seu testemunho de como foi para você estudar Romanos. E eu quero terminar essa live. Hoje eu estendi um pouco mais, que eu queria terminar mesmo. Hoje eu queria terminar Romanos. Aí eu dei uma corridinha. Mas eu quero terminar perguntando em qual galeria você está. Você está na galeria dos que são recomendados, do trigo, ou você está na galeria do joio? Aqueles que atrapalham, aqueles que causam divisão, aqueles que vão contra o que é ensinado, aqueles que vão ali manso, né, com bajulações. Que o Senhor faça de você um bom trigo. Amém? Que você seja o trigo, que você seja alguém que conserva a fé, que você seja alguém que as pessoas recomendam, porque você trabalha não para si mesmo. Veja que o joio trabalha para si mesmo, mas o trigo não. O trigo trabalha para a glória de Deus. Vamos orar? Forte isso, né, gente? Como que a gente terminou forte? Esse aqui é forte. Ai, meu Deus. Vamos trabalhar, vamos orar. Pai, obrigada pelo teu Santo Espírito. E no final dessa carta, existem aqui dois lados, trigo e joio. O trigo, que trabalha para a glória de Deus e dá vida pelo avanço do reino de Deus, vive em unidade. E nós temos também aqui, Senhor, o joio. O joio, Pai, que afasta, que divide, que desconecta, que luta contra o que é ensinado. Ah, Senhor, ajuda-nos a ser trigo e dá-nos, Senhor, discernimento para entender quem é joio e correr, afastar, como foi o conselho do Paulo, para ter cuidado de quem com bajulações, com palavras mansas, nos tomam do centro da tua vontade. Cuida do nosso coração, nos livra do joio e faça de nós trigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, beijo, terminamos! Parabéns para você! Você conseguiu concluir o livro de Romanos. Segunda-feira começamos em Mateus, viu, gente? Até segunda a gente começa Mateus. Sábado e domingo não tem projeto, mas na segunda estamos aqui. Um beijo!